Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar a nossa primeira edição deste domingão, como sempre, com muitas informações para vocês. Antes disso, ó, dedo no like no começo da resenha que me ajuda bastante. Quem for novo aqui no canal, por favor, já se inscreve, ativa o sininho das notificações e, claro, segue minha conta pessoal lá no Instagram. Beleza? Ó, parada é a seguinte, preste atenção aqui, você que é bom de palpite, daqui a pouquinho tem Vasco e América Mineiro em São Januário e você pode fazer sua apostinha lá na 1xBet. Link aqui no primeiro comentário fixado do vídeo, clicando lá e se cadastrando, usando o cupom promocional Futebolaco, com termo e no final, eles dobram o seu primeiro depósito. Olha que maravilha. Além de apostar numa empresa séria, uma gigante mundial com credibilidade e melhores cotações, vocês ajudam demais o meu trabalho. Tá bom? Posso contar com vocês? Esse parceiro é fundamental para que o canal Futebolaço continue no ar. Então você que gosta do Dieguinho, quer que o nosso canal continue no ar, peço que vocês me dêem essa moral, tá? Dieguinho, não vou apostar nessa rodada, mas não custa nada. Clica no link aí do primeiro comentário fixado, se cadastra lá, e quando você quiser, você já tem seu cadastro feito para você poder apostar. 1xBet, parceira do canal Futebolaço. Agora que você já me ajudou, deixa eu te ajudar. Vamos aqui às informações. Primeiro, vamos dar uma passeada na rodada, porque a gente vai discutir muito a importância dessa rodada específica para o Vasco da Gama. Nós chegamos à rodada 34, depois do jogo de hoje faltaram 4 jogos, meu Deus, 4 jogos. Pra gente ainda há 5, porque nós temos um jogo atrasado. Então olha como o negócio está bem delicado. Então, ontem nós tivemos 3 jogos, desses 3 jogos, diríamos que, dependendo do teu ponto de vista, os 3 nos interessavam. Um diretamente pela nossa situação de tabela e os outros 2 com relação ao que mantém e fazem nossos 4 grandes clubes do Rio gigantes, a rivalidade. Né? Então, para quem está secando o Botafogo e o Flamengo também na luta pelo título brasileiro, né? Tivemos resultados bons ontem nos 3 jogos. Primeiro, faria pouco meu pirão primeiro. Vamos falar da situação do Vasco. Num resultado super improvável, talvez para muitos, o Coritiba meteu 1-0 no Cruzeiro com requintes de crueldade. Primeiro tempo 0-0, um jogo ali meio parelho, o Cruzeiro tendo um pouco mais de oportunidade. No segundo tempo, um jogo mais aberto. O Cruzeiro faz um gol aos 36 minutos do segundo tempo. A torcida do Cruzeiro explode, pô, agora vai, o caramba 4. E aí, por um pentelho, por uma pontinha de pé, o atacante do Cruzeiro, muito rápido, Bruno Rodrigues, estava um pouquinho impedido e o VAR fez justiça, anulou o gol. Eis que aos 45 minutos e meio do segundo tempo, uma falta da intermediária alçada à área, a zaga do Cruzeiro come mosca e o Robson chega chapando e faz 1-0. Não deu nem para comemorar porque a torcida do Cruzeiro invadiu o campo. Nós vamos falar disso amanhã com mais detalhes, desdobramentos e como essa situação pode acabar ajudando o Vasco. O jogo foi paralisado por 30 minutos, pancadaria comeu entre as duas torcidas, foram para o campo, Cruzeiro, Curitiba, etc. Depois a polícia conseguiu dispersar a multidão e o jogo foi reiniciado já meia hora depois e foi finalizado no placar de 1-0 para o Coritiba. Essa vitória fez com que o Curitiba ainda não seja rebaixado matematicamente. O Curitiba chegou aos 29 pontos, sendo que o Curitiba só tem 4 jogos por jogar. Se ele vencer os 4, ele faz 12. Com 12 pontos, ele já tem 29. No máximo, ele chega a 41. Hoje, o Corinthians e o Santos já tem 41. Então, hoje, o Curitiba só é capaz de passar daqui até o final. Goiás, Cruzeiro, Vasco e Bahia. Ele vai ter que contar que ele ganhe todos esses jogos e essa galera desembexa a tropeçar para pontuar muito pouquinho. Por exemplo, o Cruzeiro tem 6 jogos por fazer, ele tem um jogo a menos com a gente e um jogo atrasado também contra a equipe do Fortaleza. Então, nesses 6 jogos, o Cruzeiro pode fazer no máximo 3. Então, o Cruzeiro teria que ganhar um jogo e perder 5. Olha como o Curitiba tem que secar muito aqui alguns concorrentes. O Vasco tem 5 jogos, só poderia ganhar um e ter que perder os outros 4. Então o Curitiba, mesmo com a vitória ontem,
não garantiu ainda matematicamente o rebaixamento, mas está muito próximo. Isso pode acontecer, por exemplo, já na próxima rodada. Se o Curitiba perder o jogo dele e a galera pontuar que joga hoje ainda, o Curitiba cai, tá bom? Então vamos aqui agora falar da situação de como isso foi importante. Porque o Cruzeiro se manteve com 37 pontos. Isso já traz uma informação para vocês aqui, que o Vasco só tem um resultado que o coloca na zona de rebaixamento nessa rodada. É uma derrota para o América Mineiro em casa e uma vitória do Goiás fora de casa contra o Atlético Mineiro. Atlético Mineiro esse que tem chances ainda de ser campeão brasileiro, tá? Então seria uma combinação improvável. Num dia normal o Vasco vence o América e o Galo vence o Goiás. Mas futebol é futebol e não dá para duvidar de nada, tá? E falando da importância da rodada de hoje para a gente chegar no jogo do Vasco, olha como essa rodada é importante. É uma rodada para a gente tentar abrir logo 3 pontos do Cruzeiro com essa derrota e nós temos os seguintes jogos e com boas possibilidades dos nossos concorrentes tropeçarem e a gente vencendo, tendo uma rodada toda favorável ao Vasco. O Corinthians, que tem 41 pontos, 4 pontos a mais que o Vasco, que pode terminar a rodada a 1 ponto da gente, pega o Grêmio, que em caso de vitória hoje, vira líder do campeonato, caso a equipe do Botafogo empate ou perca para o Red Bull Bragantino. Então o Grêmio joga em casa com o Corinthians às 4 da tarde, um jogo bom para você ficar ligado. Depois nós temos aí Bragantino e Botafogo também às 4, já é um jogo que não nos interessa, a não ser que você esteja exercendo a sua vascainidade secando o Botafogo. Ontem o Flamengo já tropeçou, empatou em 1-1 com o Fluminense, dificultou as chances de título do Flamengo. Nós temos aí já os jogos das 6h30. Essa rodada tá estranha. O Brasileirão deixou só os jogos do título às 4, 2 jogos e todo o restante às 6h30. Normalmente a maioria dos jogos são às 4 e um jogo ou outro às 6h30 ou às 8. Então eles deixaram aí pra galera focar na briga pelo título às 4 e depois o restante do campeonato. Então os nossos concorrentes todos jogam às 6h30. Então a gente vai estar jogando e zapeando o controle igual um maluco aí, secando os rivais. O Vasco pega o América às 6h30. O Santos recebe o São Paulo na Vila Belmiro. São Paulo que já está tranquilo dentro do campeonato. São Paulo chegou a 45 pontos, já não tem mais risco de queda. E aí o que acontece? Porém, sempre tem a rivalidade. Se você puder tentar afundar um rival, a torcida do São Paulo com certeza não pensa 2 vezes. E é um clássico, é um Sansão, é um clássico, muita rivalidade lá em São Paulo. Então acredito que o Santos, mesmo jogando em casa, sendo o favorito na minha opinião, por um São Paulo talvez meio desmobilizado, mas quem sabe o São Paulo não leva a ferro e a fogo à rivalidade e tenta complicar o rival na luta contra o rebaixamento. Então é um jogo aqui que pode dar qualquer resultado. O Goiás, como eu já mencionei, pega o Atlético fora de casa. O Bahia recebe o Atlético Paranaense lá na Arena Fonte Nova e o Cuiabá recebe o Fortaleza. O jogo do Bahia ganhou uma dramaticidade muito grande. Eles perderam a rodada anterior por 3-0 pro Cuiabá e depois dessa rodada faltaram 4 jogos e ele vai ter alguns jogos já fora de casa e a tabela vai dar uma complicada. Atlético Paranaense esse que vai babando e muito para cima do Bahia. Por quê? O Atlético Paranaense nos últimos anos tem sempre disputado a Libertadores. A gente sabe como é importante financeiramente a disputa dessa competição. O Atlético hoje tem 50 pontos. O Galo, que é o 6º, tem 54. E o Flamengo, que tropeçou na rodada agora empatando, já tem 57. Não teremos G7 nem G8, porque o Fluminense pela pontuação não chega entre esses e o São Paulo idem, então realmente vai ser um G6. Então se o Atlético nutre o sonho de ir à Libertadores no ano que vem, ele vai ter que tirar esses 4 pontos do Atlético Mineiro, ou se o Atlético se manter à frente dele até o final, arrancar 7 pontos do Flamengo. Então começa essa questão pelo jogo hoje. Então o Atlético Paranaense vai dar a vida para vencer a equipe do Bahia. Inclusive é muito provável que o Galo vença o jogo dele contra o Goiás. Se o Galo vencer e o Atlético perder para o Bahia, aí abre 7 pontos do Galo, já tem 7 pontos do Flamengo, faltando 4 rodadas. O Atlético assume que não vai jogar a Libertadores do ano que vem. Então vejo possibilidade do Bahia perder pontos em casa, uma derrota ou até um empate. E obviamente joga em casa,
pode também vencer a partida. Então é uma rodada que nós temos um adversário super acessível, com grandes chances de vencer, e os adversários tendo jogos complicados, e essa talvez seja a rodada mais tranquila para o Vasco, se você considerar as outras 5 que vão restar depois do jogo de hoje. Sobre a partida, agora vamos falar de Vasco e de América Mineiro, já que eu fiz um panorama do Brasileirão para vocês. O Vasco deve ir a campo com o seguinte time: Léo Jardim, Paulo Henrique, Maicon Mendel, Lucas Piton, Zé Gabriel, Paulinho Praxedes. O Rossi pode ser o titular pela direita, ou se ele colocar o Paê, o Peck vai para a direita e o Rossi vem pela esquerda. O Alex Teixeira pode talvez ganhar essa oportunidade com o Verratti na frente. 3 jogadores brigam por uma das pontas. Rossi, que vem de uma inatividade, no dia que voltou teve uma contusão, e quando ele voltou, ele veio do banco. Acho que o mais provável é o Rossi começar no banco de reservas e entrar no decorrer do jogo para ter um gap de 10 dias até o jogo do Cruzeiro e ser preparado para se titular contra o Cruzeiro. Vamos aguardar. Se o Rossi for titular, para o Diego será uma surpresa. Acho que deve ser ou Paê ou Teixeira, mas enfim, esse é o provável time do Vasco da Gama. O América Mineiro, já rebaixado matematicamente, vem ao Rio de Janeiro com seu time titular, e eu confesso que eu olho para o time do América e não entendo a lanterna do time no campeonato. Teremos o reencontro de Martim Benítez e Vasco dentro de São Januário. O último jogo que ele veio jogar aqui em São Januário foi na Série B do ano passado pelo Grêmio, e ele foi xingado pra caramba pela torcida do Vasco. Ele foi titular com o Roger Machado no primeiro tempo e foi substituído. O América deve ir com Jori no gol, Matheus Henrique na lateral direita, Ricardo Silva, Danilo Avelar na zaga, Marlon na lateral esquerda. 2 volantes, Juninho e Alê, os volantes meia, né? O Emanuel Martins eu vejo mais como um volante, né? Mas aqui a formação do GE está no 4-4-2. Martins e Benítez, esse sim já é um homem de criação. E 2 atacantes, Felipe Azevedo e Mastriani. Tá? Esse é o provável time do América. O América está rebaixado já matematicamente. Acredito que esse jogo tem muito cara de mala branca. Não imagino o América vindo no Rio para passear e jogar de sacanagem. Talvez eles estejam até atravessados com o Vasco, porque é um jogo que poderia ter mudado a história do América no campeonato. Porque até bola o América joga até hoje. É muito estranho os resultados do América. Seria aquele jogo atrasado que nós vencemos eles e saímos da zona. Se o América vencer ali, ele fica próximo já de sair da zona. E ali a gente afunda o América, a gente segue na nossa labuta até aqui e o América despenca no campeonato. Teve Juninho falando, presente do clube também da Operação Salva Vasco. Mas enfim, vamos ver que bicho que vai dar. Quem tá fora no Vasco hoje? Capasso, Orediano. O Orediano é tema para amanhã, tá? Tem maior polêmica rolando aí com relação à lesão dele da mão. O jogador quer botar gesso, o Vasco quer operar, o Orediano não quer operar. Tá mó rolo aí, vocês vão entender isso. É um papo para amanhã. Me cobra, inclusive, nos comentários para eu não esquecer. Eric Marcos teve a lesão da coxa, segue fora. E o de Lucas já há muito tempo fora. Marlon Gomes está em transição, vai ser avaliado antes do jogo. Não foi confirmado se vai ainda ou não para a partida. Quem está pendurado? Olha a lista. Paulo Henrique, Barros, Gabriel Peck, Léo Jardim, Léo Pelé, Maicon, Marlon Gomes, Praxedes, Puma, Ryan, Robson, Sebastião, Serginho, Zé Gabriel, Paulinho, Paulo e Zé Vitor. Quase o time inteiro do Vasco tá pendurado, tá? Então, o próximo jogo do Vasco é um jogo decisivaço. É Vasco e Cruzeiro. É um dos jogos mais importantes, né, nessa nossa conta aí dos jogos mais acessíveis que a gente tem para pontuar e escapar do rebaixamento. E a gente tem que ter, mente ligada para os jogadores não saírem amarelados e ficarem de fora do jogo contra o Cruzeiro, tá bom? Então, esses são os prováveis times e a situação de pendurados do Vasco, tá? Então é isso, galera. Se a gente encerra aí a nossa primeira edição do dia, desejando o Vasco da Gama muita sorte. Essa vitória pra gente hoje pode trazer uma atmosfera muito boa. Teve uma eleição ontem tranquila, sem confusão. Quem perdeu assumiu que perdeu. E, desejando boa sorte pra quem ganhou. Cantaram o casaca junto. Tomara que a gente não veja resquício da eleição de ontem em São Januário, né? De um xingar outro, seu roxo, seu amarelo, seu leleve, Cara, eu não aguento mais esse inferno dentro do Vasco. A gente esteja um dia tranquilo em São Januário com uma vitória
E uma coisa que eu tô percebendo, o ambiente no Bahia é o pior possível. Vou mandar um beijão pro meu parceiro aqui, o Matheus Barbaço, do canal Sou Mais Bahia, maior canal do Bahia. Ele fez uma live quase chorando, desesperado com a situação do Bahia, principalmente depois do 3-0 pro Cuiabá dentro de casa. Ontem também meu parceiro Valdir Virgão do canal Cruzeiro, que também tem o maior canal do Cruzeiro aqui nas redes, desesperado, fazendo um desabafo com a situação, meio que quase que entregando os pontos já não acreditando mais no Cruzeiro e entregando na mão dos concorrentes para que eles sejam pior do que o Cruzeiro, para o Cruzeiro conseguir ficar na primeira divisão. E a gente vê um clima no Vasco oposto, um clima de otimismo, um clima de que vai dar, vamos conseguir. E essa vitória contra o América hoje, caso ela venha, simboliza isso. A gente fica mais cômodo dentro do campeonato e vai ser um passo importante para a gente se salvar, tá? Então, enfim, vamos torcer para uma vitória do Vasco e dar uma secada nos rivais aí, para a gente poder começar a caminhar para uma sequência mais tranquila. Uma vitória hoje seria também a terceira vitória consecutiva do Vasco. Nós viemos de vitória contra o Cuiabá fora, contra o Botafogo em São Januário. Caso vencermos a equipe do América, terceira vitória consecutiva. Boa sorte ao Gigante da Colina e que a Colina pulse para empurrar o Gigante para mais uma vitória. É isso. 1, 2, 3, futebolaço, tamo junto, família. E logo mais eu volto com o meu pós-jogo. Tamo junto!